Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este podcast com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Eu tô bem. Mais calmo, parece. Olha só, que bom. Que bom. Os mercados andam bem voláteis, né, esses últimos pregões, assim, tem dias maravilhosos, tem dias muito ruins. Verdade. Tá meio difícil de ver uma tendência. Verdade. Aqui dentro a gente teve algumas surpresas ruins, não vou dizer ruins, no sentido de que tiraram um pouco de apetite ao risco, né? Esse papo da Selic, esse papo, né, da hipótese da Selic aumentar e a curva de juros estressando. Trouxe botou um pouquinho de água no chope aqui dos ativos de risco brasileiro, mas passar. É isso aí, vai passar e a gente vai entender o que está acontecendo e o que esperar para frente. Então, um dos nossos temas é a desaceleração global. Os últimos dados aí mostram um pouco corroboram esse cenário de desaceleração, trouxe de volta aquela ideia de recessão. Afinal de contas, é recessão ou é o bom Goldilocks, né? Bom para os ativos de risco? A gente vai falar sobre isso, a gente fala também sobre rotação setorial. Será que está na hora de vender commodities e comprar ações da economia doméstica? Para isso, a gente recebe Rui Hungria, nosso analista de ações e derivativos da Empíricos Research. Seja bem-vindo. Oi, Lário, João, sempre um prazer estar aqui. Muito tempo que você não vem, né? Bom ter você por aqui. Muito tempo. E a gente vai ter também o clássico Compra ou Vende com Eletrobras, SLC e Direcional Engenharia. Bom, antes da gente entrar no assunto em si, gostaria de convidar vocês para conhecer o Flash Trader. É um produto pelo qual o Rui é responsável, um produto bem bacana. Quer dar uma palhinha aí pra gente, Rui? Bom, o Flash Trader é uma série que a gente tem duas estratégias básicas, assim. A primeiro são um trade de compra de opções, que é feito com pouco dinheiro, na verdade. A gente sempre fala, né? Não só você pode fazer com pouco dinheiro, como você deve fazer com pouco dinheiro, porque você não precisa colocar muita grana mesmo. São ativos que têm um potencial de valorização muito grande. Então você nem deveria, na verdade, nem precisa colocar muito dinheiro, né? E a ideia aqui é tentar pegar eventos que estão fora do radar. Então esse segundo trimestre de resultados foi acho que foi o melhor mês da história da série, né? Porque a gente teve resultados surpreendentemente positivos, né? O mercado ainda estava naquela ideia de ainda estar com medo, depois de alguns anos aí de um macro bastante difícil. Juros começando a cair, as empresas começaram a reportar resultados melhores que o esperado, a gente teve algumas surpresas positivas e conseguimos pegar opções aí que se valorizaram 500, 600, 700% nessa temporada. Então, isso mostra um pouquinho como é que funciona, né? Você fica um tempinho ali sem ter grandes ganhos, mas vem uma temporada ou uma notícia que ninguém estava esperando e acaba gerando grandes ganhos nesses ativos aí que são baratinhos, né? Se compra na casa dos centavos, inclusive o tema da campanha é trade de R$1, porque justamente são ativos que você pode comprar por 20, 30 centavos, né? E além disso, a gente também tem uma outra estratégia que é venda coberta, e aí é uma estratégia já mais de geração de renda sobre uma carteira de ações também muito legal, né? Então são duas estratégias diferentes, mas que na verdade se complementam e ajudam bastante aí na construção de patrimônio de longo prazo. Então fica aí o convite, se você quiser conhecer, é um assunto bastante interessante e importante no seu portfólio, né? Maravilha! O link para você conhecer o Flash Trader está na descrição deste vídeo. Bom, bora para o nosso primeiro tema, que é a tal desaceleração global. Nos últimos dias, a gente teve uma bateria de dados que mostrou o arrefecimento da economia global, mas principalmente vindo da China e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho decepcionou em agosto, criou menos vagas que o esperado, enquanto a inflação de agosto está desacelerando mais em linha com o esperado.
Na China, as importações vieram abaixo do esperado, enquanto as exportações surpreenderam para cima, o que sugere uma demanda interna mais fraca, né? Um pouco daquela desalavancagem do setor imobiliário chinês. E aí começou a vir um pouco dessa preocupação com recessão global. O ouro já está subindo 1% nesse mês de setembro, 23% em 2024, precificando uma desaceleração da economia global e juros menores nos Estados Unidos. Inclusive, provavelmente já começando a ser cortados na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro. Eu queria ouvir um pouco vocês, porque, assim, no mês passado foi muito curioso, né? Porque ali no comecinho de agosto, esse papo de recessão ficou muito forte. Depois, com os dados que vieram, o papo de Goldilocks, né? Caixinho dourado, aquele mingau nem muito quente, nem muito frio, né? Morninho, né? Aquela economia que cresce, mas não o suficiente para gerar reinflação, ficou mais forte. Agora, com os dados primeiros que saíram em setembro, eu já vejo o mercado um pouco mais dividido entre a tese de recessão e a tese de Goldilocks. João, o que você acha? Você acha que a gente está mais para o pouso suave ou mais para uma desaceleração mais forte aí, talvez uma recessão? Lari, eu acho que a gente está mais para o pouso suave. Acho que a gente vai estar mais caminhando, estamos caminhando para o Goldilocks. Aquele cenário que a inflação não incomoda, é um cenário que os juros caem, né? O Fed leva esses juros para o neutro com uma certa velocidade até, por conta dessa parede de preocupações, né? Isso faz com que o Fed acelere esse processo para levar o juro para o neutro, mas não me parece que a gente tem no radar uma deterioração, uma destruição gigantesca de demanda nos Estados Unidos. A situação do americano médio, lógico que ela é pior, do que há um ano, mas não é nada fora da casinha, como a gente viu, por exemplo, lá em 2009, 2010. É uma situação muito mais estável, muito mais forte, né? Até porque o dólar, de certa forma, ele ganhou força em relação às demais moedas globais. A inflação aconteceu nos Estados Unidos, mas para o americano médio, o custo de vida subiu, piorou, mas de certa forma está controlado já há algum tempo. Se você olha os dados, tem um indicador lá de fora que a gente não acompanha porque ele não é usual e ele é uma estatística que é difícil de você mensurar o quão real ele é. É um indicador que chama Trueflation. É um indicador que mede a inflação em tempo real nos Estados Unidos. E se você olhar o caminho da inflação pelo Trueflation, já não passa da casa do 1,5% há alguns meses. Ou seja, parece que a inflação para o americano médio, ela veio no passado de uma forma brutal e já se estabilizou lá fora. E aí a gente está vendo ainda, o CPI vem um pouquinho acima da meta, um pouquinho acima das expectativas. Tem um quê da oscilação do preço da commodity, um quê do preço da gasolina. Por exemplo, provavelmente o próximo indicador de inflação nos Estados Unidos, e o core, vai vir abaixo das expectativas, porque a gasolina está desabando lá fora, e isso aparece sempre no mês seguinte, tem um delay, mais ou menos de 1 mês e meio para isso começar a bater na inflação lá fora. Então, parece que a gente caminha para uma inflação muito mais contida, vamos dizer assim, suficiente para o Fed iniciar o processo de queda de juros. Eu tiro na minha cabeça que ele talvez pudesse postergar esse processo, mas essa parede de preocupações ela é tão alta e tem tanta gente subindo que parece que chegou a hora mesmo. É curioso, porque os membros do Fed vêm falando que o mercado de trabalho atingiu o equilíbrio, né, e se tornou uma preocupação talvez mais importante do que a inflação em si. Aquela taxa de vacância, isso me chamou muita atenção, que é a razão entre vagas geradas por desempregados, né? Ou seja, assim, qual é a oferta de postos de trabalho versus a mão de obra disponível, atingiu uma vez. Isso significa, assim, que está em equilíbrio, né? A oferta e demanda de mão de obra estão em equilíbrio,
Mas se houver uma deterioração adicional um pouquinho mais forte na criação de vaga, aí você já veria um aumento rápido do desemprego. Então, eu acho que justifica, sim, concordo com você, o Fed cortar os juros, embora não acho que ele venha com meio ponto. Não agora. acho também. Eu acho que ele Tô vem contigo. com 25. É 25 pontos e uma sinalização que ele vai esperar novos dados para fazer o próximo movimento. Isso aí. Alguma opinião, Rui, sobre o macro global? Não, concordo com o que vocês falaram, só queria adicionar que, assim, a reação do mercado, né, é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, né, as pessoas que não vivenciam o mercado todo dia, entender um pouco que a gente tem visto reações exageradas, né, assim, a qualquer desvio ali das expectativas. O mais marcante foi no começo de agosto, né? Aquele payroll que veio abaixo. E depois a gente foi ver que tinha outras questões envolvidas que nem eram sobre a saúde da economia, com furacão envolvido, né? E gerou uma reação quase que desastrosa ali naquele dia, né? Então, tem só um pouquinho de cuidado, né, nessas leituras, porque às vezes o próprio mercado ele se engana, né? E ele gera ali um overreact que acaba gerando, às vezes, conclusões precipitadas, né? É isso aí. Concordo muito. E até eu queria adicionar aqui, Lari, você comentou do ouro, né? O ouro, ele sendo um ativo aí de destaque no ano, né? Vamos dizer assim. Com certeza. E é engraçado porque o mercado, ele, apesar dessa ideia dos juros virem para baixo, né? O mercado está comprando ouro. Né, os investidores estão comprando ouro sobre a tônica de que talvez, e só talvez, o Fed não consiga controlar a última milha da inflação. Mas não deveria ser o contrário? O ouro anda quando a ponta longa da curva de juros cai? Mas o ouro, teoricamente, ele tem um papel de reserva de valor e quando você tem inflação, você está desvalorizando a sua moeda, né? Então o ouro ele tem essa ligação com os juros, mas ele tem também essa característica de, vamos dizer, de ser um trade-off em relação à moeda. E o mercado está comprando ouro, na verdade, sobre essa expectativa de que o ano que vem a inflação volte com uma certa força. É que, vamos lá, né? Você tem compra eleição ouro também. Você compra ouro em períodos inflacionários, né? Então, mas a gente estava até discutindo ali na Asset, o ouro é um dos melhores ativos globais neste ano. É muito forte. Eu acho que é a única commodity, assim, não vou falar a única, porque deve ter centenas, né? Mas as principais que a gente monitora, a única que sobe realmente no ano, assim. É isso. Demanda dos bancos centrais, ok, isso a gente viu, foi claro. Mas também teve uma demanda muito grande de investidores, pessoa física e institucionais para diversificação de portfólio. Legal. A gente mantém ouro no Carteira Empíricos, eu gosto. Faz tempo, né? Faz bastante tempo e não é uma posição desprezível, viu? É uma posição... Eu acho que a primeira vez que nós colocamos ouro para valer no Carteira Empíricos foi na metade de 2018. A gente colocou alguns quilos de ouro na carteira, um peso mais elevado. Eu me lembro até que naquele momento a gente gravou uma live especial sobre o ouro. E, enfim, de lá para cá, realmente quem comprou o ouro se deu bem, né? Acabou protegendo uma boa parcela aí do portfólio, passou por pandemia. Teve ali um aninho ruim em algum momento, mas depois acabou surfando e agora, poxa, esse ano aí tá conseguindo obter um excelente retorno. Né? Boa. Agora eu quero traduzir essa nossa visão macro aqui, né, do pouso suave, para algumas atitudes práticas no nosso portfólio. As commodities, elas têm tido um setembro horroroso. Essa é a verdade, né? A gente estava falando aqui que no ano
poucas sobem, mas em setembro tem sido, né, realmente um banho de sangue aí. Petróleo cai 9% em dólar, minério de ferro cai 8%, tem outras, né, várias, principalmente essas commodities mais ligadas à indústria, né, elas têm caído bastante. Eu queria entender, e claro, né, isso tem a ver com essa percepção de desaceleração de crescimento global. Eu queria entender como que vocês estão enxergando o cenário eu coloquei aqui 3 categorias, né? Petróleo, minério e commodities agrícolas. Eu sei que é muita coisa para cobrir, mas assim, de repente elas têm dinâmicas que podem ser bem diferentes. Então, começando pelo petróleo, queria ouvir primeiro o Rui. O que você acha que está por trás dessa queda, se realmente é a percepção de desaceleração? E se você acha que foi exagerada, o que você enxerga para frente? Claro que sabemos que prever preço de petróleo é assim, eu tô te colocando uma armadilha muito difícil, mas entender como que você pensa sobre isso. Mas para onde vai? Não, o petróleo tem essa questão aí da desaceleração, né, que a gente falou, que, claro, né, demanda importa bastante, e a gente vendo as duas principais economias do mundo com a China mais claro e os Estados Unidos nesse medo, né? Putz, vai entrar em recessão, cada dado que sai, não vai, vai, né? Então, esse é um problema, mas existem fatores de oferta também que preocupam, né? Então, tem a OPEP voltando a retirar aqueles cortes que ela fez, países como o próprio Brasil, né, colocando cada vez mais produção aí, a gente vendo a Petrobras aumentando a participação cada vez maior aí no pré-sal também, é um fator de oferta importante, entre outros países, né. Então, esse desequilíbrio, né, de demanda caindo ao mesmo tempo que a oferta está subindo, e todas essas preocupações que a gente falou aí com relação à possibilidade de crise, possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, assim por diante. Então, isso explica um pouco aí o que tem acontecido com o petróleo, né? Dito isso, não sei para onde vai, não tenho bola de cristal. E aqui entra aquela observação que a gente fala muito sobre commodities desde muito tempo, né? Que é na incapacidade dessas companhias que produzem, né, ditarem alguma coisa sobre o preço do produto que elas vendem, você precisa tentar focar em empresas que têm um custo baixo, né? Porque a ideia não sabemos até onde esse negócio pode cair, mas a gente precisa ter na carteira empresas que conseguem sobreviver até um cenário de estresse, né? Então, acho que essa é a ideia de quando você vai investir, principalmente nesse momento. Quando as commodities estão indo bem, dá para você, né, dar uma arriscadinha, pegar aquelas que são mais sensíveis e ter um custo mais alto, elas têm um beta maior, né? Mas nesses momentos de maior dificuldade, né, mais difícil saber, né, até onde pode cair, eu não arriscaria muito nessas empresas que não são tão eficientes, né? Então, dito isso, não entendo que você deveria vender todas as suas posições de petróleo, né? Mas talvez focar em empresas que têm um custo mais resiliente, né? Acho que essa é a minha visão de petróleo. Tô contigo. Você, Jones? Bom, eu tô com o Rui, acho que assim, os efeitos da hipótese de recessão realmente estão batendo no case, né? Estão batendo nas commodities de geral, o petróleo sofrendo mais. Eu acho que tem uma questão associada ao ano que vem também, que ainda traz bastante dúvida, né? E aí tem um pouco a ver até com eleição presidencial, né? A gente viu lá a Câmara ganhando um pouco de espaço no debate, né? E, enfim, tá super dividido ainda, a gente não sabe quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, mas os dois têm uma visão diferente sobre o cenário energético americano. Sob a ótica da Câmara, eu acho que é uma continuidade do Biden, não acho que muda muito do que a gente está vendo agora. Se a economia americana voltar a tracionar, né, dado esse pouso suave, a gente volta a ver a economia reacelerar com política monetária mais favorável, enfim, eu acho que o petróleo volta a caminhar mais perto daqueles $80 e, enfim, um preço meio natural. Se o Trump ganhar,
eu acho que a gente pode ver um choque um pouco mais intenso no preço do petróleo, porque o Trump ele tem uma característica, ele gosta da indústria, ele vai fazer com que a indústria seja estimulada a produzir até não poder mais. Isso eu estou falando dos Estados Unidos, que é hoje o grande exportador de petróleo global, né? Então, assim, olhando para frente, me parece que o mercado ele está tentando antecipar um pouco essa... tentando colocar um pouco de probabilidade nesses dois cenários, né? Essa queda recente que a gente teve do petróleo, eu acho que tem a ver um pouco com medo... Acho que o medo de China é o principal driver, sem sombra de dúvida, mas eu acho que também ele já começa a olhar para frente e começa a olhar os cases associados, né? E colocar ali aquele... Puxa, mas se o Trump vier com uma política que estimule muito a produção nos Estados Unidos, como que isso vai afetar o preço? Né? Ou Kamala vem e ela vai ser uma... Ela vai parar o fracking, ela já falou que não vai fazer, né? Então, não vai, né? Então, como é que fica? Explica para o pessoal o que é o fracking. O fracking é a exploração no cheio. No cheio, né? Pronto. o óleo de xisto, né? Boa. Você vai lá, quebra a pedrinha e explora ali o óleo que sai dali. E aí, o ponto é... Eu acho que o mercado tá olhando para isso, sabe? E o meu sentimento é que, por enquanto, nessa balança, eu acho que China é mais importante e tem um quê do Trump ainda ter essa possibilidade de vencer. Então, acho que as commodities vão continuar... Eu estava mais otimista com o commodity no começo do ano, mas eu acho que daqui para o final do ano me parece que esse caminho aqui tá meio dado. Vamos ver. Eu acho também, assim, a gente vai falar ainda do minério e das agrícolas, mas no geral, eu também tô menos otimista com commodities, com a exceção do petróleo, que eu até nem usaria a palavra otimista. Eu gosto de manter em carteira por ser um hedge geopolítico também. E eu acho que é uma maneira da gente capturar o dólar, né? Então, eu gosto de manter em carteira, mas com preferência para as produtoras de baixo custo, né? Uhum. Que já são muito rentáveis, mesmo com petróleo a $60, que seja, né? Agora, eu queria perguntar para vocês, assim, por um lado, a gente tem o minério, que também desabou esse mês, né? Desabou no ano, na verdade. Mas nesse mês continuou desabando. E de outro lado, as commodities agrícolas que até então elas vinham sofrendo muito, né, nesse ano, mas nesta última pernada de pá de cal aí nas commodities não sofreu muito. Então, queria primeiro de você de novo, Rui, entender um pouco como que você está enxergando essa diferença. Se a gente voltar para trás, né, acho que as commodities agrícolas já tinham sofrido bastante, né? Se a gente voltar nessa comparação, né? Acho que o minério até outro dia voltou a negociar 120, 130 ali no espasmo, né? Claro, voltou, caiu, mas as commodities agrícolas ali teve o grande pico na época da guerra da Ucrânia, e desde então elas vêm no movimento de queda bastante grande, porque é isso, né? Você tem uma normalização da produção, e cada vez mais a gente tem visto isso ao redor do mundo, recordes de produção de várias culturas, né, das principais culturas que a gente olha, né? E mesmo o Brasil não tendo tido assim, um ano muito favorável por causa de problemas climáticos que começaram desde o ano passado, né? A gente viu principalmente ali relacionado às ondas de calor, que acabou trazendo plantio, afetou chuva e tem resultado em produtividade menor também. Nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem visto recordes atrás de recordes de produção, né, de milho e soja. Então, o que acontece primeiro que mesmo com esse soluço no Brasil, a gente continua vendo uma produção cada vez maior.
ao mesmo tempo que você também tem uma queda de perspectiva de demanda por causa desses problemas que a gente tem falado, né? Não é só minério de ferro e petróleo que acaba sendo afetado pela desaceleração da China, né? São commodities agrícolas também. Mas eu vejo isso mais como essa questão da diferença, assim, as commodities agrícolas já tinham caído muito, né? Assim, a gente já estava vendo um processo de desbalanceamento muito forte de oferta e demanda, e acho que essa questão do minério ela está mais recente, né? Agora que o mercado está... Agora não, né? Isso é uma preocupação antiga, sim, mas os dados em si a gente está vendo bater mais agora, assim, né? Enquanto a produção já tá de commodity agrícola já é recorde já há bastante tempo, né? Entendi. Você gosta de minério para esse momento atual? Na mesma pegada do que eu falei do petróleo, assim, a gente até tem Vale na carteira, não é um case, né? É bom esclarecer isso, a gente nem vê muito ganho de capital nesse momento, até porque não é só preço de minério, a gente tem acordo de Mariana, tem ainda, né, a companhia acabou de aumentar o guidance de produção, mas ainda tem ali tá em dúvida, né, tá em xeque, o problema de produtividade é um negócio que pegou nos últimos anos, custo também é algo que atrapalhou os últimos anos, então o mercado vai demorar um pouquinho para ganhar essa confiança, né, de que a companhia vai voltar a apresentar melhores resultados de produção e de custo também, né? Mas dito isso, a gente entende que tá barato a 3 vezes e meia EBITDA, né? Então, para dividendos a gente gosta, entende que vai continuar pagando dividendos e gerando caixa, mas enquanto essa nuvem da China não se resolver, de possível recessão dos Estados Unidos, isso ainda vai continuar pesando, mas é uma posição ali que a gente tem, inclusive... até em termos de índice, né, é uma posição importante porque a Vale acaba tendo uma participação muito grande no índice, né, então, mas a gente gosta focado em dividendos, né, sem esperar que vai ter grandes porradas daqui para frente, apesar de que eu entendo que assim, tem muito pessimismo com várias questões envolvendo a tese que podem abrir gatilhos positivos, né, a gente tinha a questão do CEO até outro dia, o mercado esperando que fosse uma indicação política, interferência, acabou não sendo nada disso, ajudou o papel ali, subiu 3% no dia, tem a resolução de Mariana, como eu falei, tem a possível entrega dos números que ela tá colocando no guidance, algumas destravas aí para vir pela frente. Boa. E lembrando, né, de novo na questão do custo, a Vale tá ali, né, com custos que estão bem abaixo do que a gente entende que é o custo do produtor marginal ali, né? Então isso também traz um colchão de segurança que é importante de entender que ela vai continuar gerando caixa mesmo ali com o minério abaixo dos $80, que a gente entende que é onde está ali mais ou menos a curva de custo hoje, né? Do produtor marginal. Legal. Queria fazer uma pergunta, meio aquela pergunta de $1 milhão, né? Vocês diriam, vocês estão mais inclinados, na verdade, né, a reduzir um pouco as commodities na carteira, né, de ações e aumentar um pouco as companhias não commodities, né, as mais ligadas à economia doméstica ou se forem exportadoras de industriais, porque assim, nos últimos 3 anos, pelo menos até o final do ano passado, quem comprou commodity se deu muito bem. Sim. Será que a gente está vendo uma mudança, né, uma inversão mesmo de tendência aí para os próximos 3 anos? Pensando em Brasil? Pensando em Brasil, sim, em Bolsa Brasileira. Eu acho que tem grandes chances. Até para complementar essa história do minério, acho que é importante entender o ciclo, né? Primeiro, o minério subiu muito por conta do setor imobiliário chinês, não ter isso em mente. Muita produção de aço, consumo interno. A exportação da China é gigantesca, mas mais de 60%, 70% do aço produzido é usado lá dentro. Então, enfim. E esse último ciclo, na verdade, ele empurrou o preço do minério para a produção de aço lá para a produção de veículos, né? A China, enfim, colocou carro elétrico no mundo inteiro, torto e direito. E agora você começa a perceber uma certa estagnação desse segmento no globo, né? Você tem muito veículo, aqui no Brasil, inclusive, mas lá na China também os estoques estão abarrotados. E aí você começa a perceber uma redução da demanda
por aço, e enfim, e aí impacto no minério de ferro. E é muito, assim, é importante de pensar nisso, porque a China, ela é muito movida a esses ventos direcionais, né? No final das contas, o que ela fez, a hora que o setor imobiliário se rendeu ali aos problemas, ela direcionou seus esforços para o setor automotivo, né? E vambora, então, o negócio agora é carro elétrico. E direcionou todas as suas forças para lá. E esse negócio entrou num processo de estagnação mais rápido, talvez, do que eles estavam imaginando. Né? O mundo tá transformando suas frotas, mas de uma forma um pouco mais lenta. E isso acabou pegando eles lá. Olhando para frente, não me parece que a gente vai... não parece que essa indústria vai conseguir desafogar seus estoques num curto prazo de tempo. Então, esse rotation, Lari, eu acho que faz bastante sentido, né? Sobre essa ótica de, assim, olha, puxa, parece que o crescimento chinês realmente tá, assim, ele vai ter mais dificuldade para ganhar tração, né? Aquilo, a hora que você fala assim, as importações caíram e as exportações subiram. No final, o grande mercado, que é a própria China. A China são quantos bilhões? 1,4 bilhão de habitantes, mais ou menos isso? 1,3, sei lá. Já não sei mais, mas é muito bilhão. Acho que é mais. Vou pesquisar. É 2, né? 2? A Índia era 1,6. Na cabeça também, mas... Enfim, e aí a hora que você fala assim, não, minha exportação cresceu, minha importação se reduziu. Significa que os chineses estão perdendo o apetite por bens de consumo, por outros bens, enfim. Então... 1,425. 1,4, bom. Então, me parece que essa desaceleração ela é assim, importante. Lembrando, tudo na margem, né? A China é um monstro, é gigante. Um baita país, com bacana certeza, pra caramba. Eu tava vendo um vídeo no YouTube de Beijing, você fala, meu Deus, que cidade é essa? Sabe? Coisas, né? Mas na margem tá desacelerando. E se na margem tá desacelerando, poxa, isso vai bater em preço. Então, me parece que essa rotação faz bastante sentido. Nos portfólios que a gente tem lá dentro da gestora, a gente já fez esse movimento. Boa. Eu tô contigo. Eu tô na linha da rotação também. Mais gradual. Sem cavalo de pau. Não precisa. Né? Não precisa. Então, devagarinho, vai ajustando, vai aproveitando ali as janelas, né? Pra trocar as posições. Qual é a sua opinião, Rui? Não, concordo. É legal lembrar, né? Se a gente voltar 2, 3 anos atrás, né, o que aconteceu, né? Por que a gente teve essa boa performance de commodities? Primeiro que o Brasil estava desacelerando, né? Selic subindo, e a gente via que o cenário doméstico ia ficar muito difícil. Base de comparação muito difícil. Só lembrar, né? Aconteceu com algumas varejistas, né? Foi desastroso em termos de resultado. Enquanto lá fora a gente tá nessa pegada, né? Estados Unidos crescendo muito forte, né? Ainda não tinha tanto esse medo com relação à China. Então, no fim, commodities era o jeito do investidor na Bolsa Brasileira conseguir, né, ter crescimento e sem se expor tanto à desaceleração doméstica, que a gente entendia que ia acontecer e que realmente viu acontecer, né? Agora, não, me parece um cenário meio oposto, né? Não o cavalo de pau, mas você entende, os ventos estão soprando em direções um pouco contrárias, que a gente já vem numa base de comparação muito difícil aqui no Brasil, pode ter, claro, aí mais uma altinha da Selic e tudo mais, mas a gente entende que o mais difícil realmente parece ter ficado para trás, né? E enquanto lá fora você tem essas questões de preocupação com relação à desaceleração, então eu entendo que essa rotação faz sentido, sim, mas de novo, não é por causa disso que você deveria sair de todas as commodities, nada disso, né? São ajustes de portfólio que me parecem interessantes agora nesse momento. Legal. Estamos alinhados, hein? Unanimidade aqui. Bora pro nosso compra ou vende? Bora. Preparados? Não sei. Sempre. Vamos lá. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Eletrobras? João Pcione. Compro. É um case estrutural, um case de energia.
tá passando por vamos dizer, por mudanças, né, da história do passado. Mudanças que às vezes demoram mais do que a gente quer que demorem. Faz parte do jogo. Mas eu acho que é um case que tem vamos dizer, um retorno embutido aí bastante interessante para frente. Legal. Comprado. A mesma coisa, eu gosto também, compro. Temos na carteira, inclusive, né? Em algumas carteiras aqui. E além dessas melhorias que a gente tem visto de resultados, que demoram, mas a gente também tem que entender que é um bicho gigantesco, né? Que era uma estatal, então, nossa, realmente deve ser muito difícil, né? Você mudar as coisas ali dentro, né? Mas isso também é a parte boa, que tem muita coisa para melhorar, né? Os preços de energia têm melhorado também, né, nesses últimos meses, que é um ponto que afeta positivamente essa história. E também tem a questão aí de prováveis acordos com o governo vinha questionando a questão de votos e tal. Isso também ajuda, tira um pouco desse peso que vem sobre essa tese já há mais de um ano, né? Então eu gosto da história e tá barato também. Então, eu compro. Eu também compro, gosto muito, é um case de turnaround, mas não parece ter grandes riscos, né? Assim, justamente porque o mato é muito alto e é um setor muito defensivo. Preço de energia mais alto ajuda. Então, enfim, assino embaixo. Assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem SLC Agrícola, Rui Hungria. Eu? Vou fazer o disclaimer antes. Vai lá. Eu gosto da empresa, assim, a história, tem um histórico muito bom, né? Para muita gente é a melhor do setor, eu também vejo isso, né? Mas, dito isso, o curto prazo continuará sendo difícil, né? Como a gente está falando aqui de preço de commodity agrícola, né? Isso não vai se resolver do dia para a noite, primeiro. E segundo, a gente mais um ano mostrando que teremos dificuldades com relação ao clima, né? E isso afeta a produtividade. Então, eu entendo que esse curto prazo ainda vai ser... O mercado já sabia, e a gente também já tinha, que 2024 seria um ano muito difícil, né? E assim, isso cada vez ficando mais claro. Por isso eu entendo que, assim, olhando nesse curto prazo, não é um case que eu vejo muito upside, mas pensando para frente, é um cara que tem custos muito baixos, é um cara que é muito mais eficiente do que a grande maioria na verdade, as fazendas da SLC, elas são benchmark do Brasil, né? Elas têm uma produtividade muito maior do que a média nacional. É um cara que tem uma expertise muito grande, que está conseguindo fazer compra de insumos a preços muito mais baixos agora em 2024, que promete melhores margens para 2025. Mas é isso, né? Me parece uma tese que, assim, 2025 é que a gente vai começar a ver melhorias de resultados, porque esse curto prazo realmente ainda está difícil. Mas eu sou comprador da tese, ainda que esse curto prazo seja mais desafiador, né? Boa. Em algum momento o mercado começa a olhar para 2025 também, né? Sim. Porque em 2024 já estamos em meados de setembro, né? Até o Fed já está cortando os juros. Até o Fed, né? Evento mais esperado do ano. E você, Jones? Eu tô com um Rui. Eu compro, mas eu acho que o curto prazo vai ser... Assim, como o Rui pontuou, vai ser muito difícil. Muito difícil. Acho que se eu for comprar pouquinho, sabe? Sim. Eu vou falar que eu compro porque a gente tem, né? Então, tô investido, mas é um pouquinho só. Eu tenho também em algumas carteiras, aliás, em algumas carteiras aqui que eu toco aqui da casa, posição pequena. Uma coisa que eu acho legal é assim, essa é uma ação de baixíssima vol, né? Porque você vê a soja, o milho e o algodão despencaram, assim, caíram coisa de 20%, né, no ano. E a ação ficou ali praticamente parada, né? Ela caiu 4% no ano.
Tá todo mundo esperando o ano que vem já, né? O acionista tá esperando a retomada do ano que vem. Exatamente. E apesar, assim, dessa combinação de alta de juro aqui, baixa de juro lá fora, ter uma força, em tese, baixista para o dólar, eu gosto muito dessa posição como uma forma de se expor ao dólar também, porque Sim. 97% da receita dela é dolarizada. Então, eu gosto muito, além de toda a parte operacional que o Rui já falou. Agora, a nossa última, assumindo que não tem carteira, compra ou vende direcional em engenharia. Quem quer começar? Você começa. Eu começo. Eu gosto muito dessa empresa. A gente estava falando, eu vi você conversando com um colega nosso hoje sobre isso. E eu concordo muito. Eu nem te respondi porque ele te respondeu o que responderia, né? É uma ação que sobe e continua barata, né? Eu acho que, assim, toda essa alta de 50% que a gente já viu só em 2024 reflete a expansão de lucro, né? Aliás, ela reflete menos do que a expansão de lucro, porque o lucro cresceu mais do que isso, né? Assim, se você olhar primeiro semestre contra primeiro semestre do ano passado, quase dobrou. Então, em termos de lucro. Então, eu gosto. Eu acho que é um dos poucos setores da economia doméstica que o governo ajuda e não atrapalha. É fácil, é barato você estimular a construção civil, a habitação de baixa renda aqui no Brasil. E assim, acho que é a top 1 ou 2 operadora do setor, né? Hoje, atualmente, de habitação popular. Então, eu gosto muito, um retorno sobre patrimônio líquido muito atrativo, né? Então, e a gente acha que deve continuar surfando muito bem essa onda. Eu gosto de direcional. Eu compro também. Do modelo de negócio de construção civil, esse certamente é o melhor, né? Minha Casa Minha Vida gera caixa no D0, que é algo que é fundamental para a construção. E eles vão pagar um dividendozinho aí agora, né? Sim. 80 milhões de reais. Do equity swap, eles ganham dinheiro. Sim. Não foram todas as empresas do setor que ganharam dinheiro com isso, né? Cara, a minoria... Vamos ter isso em mente. A minoria de quem fez equity swap, para explicar para vocês, né? Quando o management considera que a ação da própria empresa está barata, ela vai lá e faz uma recompra. Só que muitas vezes ela não tem caixa suficiente ou não quer gastar o caixa dela para recomprar a própria ação. Aí o que ela faz? Ela entra num swap com o banco, que ela fala assim, vamos combinar, eu te pago o CDI, você me paga o retorno da ação. E assim ela faz uma recompra sintética, né, que eles chamam. É porque ela tem o mesmo resultado econômico ali de estar comprado na ação. E a gente viu várias empresas no mercado fazendo isso. Umas que se acabaram com isso. Exatamente. Outras que meio que saiu no 0-0 ali. Verdade. E no caso de direcional deu muito certo, né? Bem observado. Mas muito em função da boa qualidade operacional entregada pela companhia, que refletiu numa valorização da ação, né? Exato. Então, não adianta você achar que a ação tá barata e continuar entregando um resultado ruim, que a ação não vai subir e o seu equity swap vai dar errado. Exato. Exato. É isso aí. Você compra, né? Eu compro. Só faltava falar que não depois disso. Não, eu gosto também. E além de todas as questões que vocês falaram, tem que lembrar, né? O Brasil, e nas regiões de atuação dela, tem a questão do déficit habitacional, que vai continuar sendo um problema por muito e muito tempo, né? E é isso, é um problema que é de muito interesse do governo que seja resolvido, então acaba que os incentivos devem continuar e ela segue operando muito bem isso, né? Inclusive, a gente tem uma posição na carteira de dividendos, não, apesar de ela estar pagando dividendos, mas a expectativa de que ela se torne aí uma geradora de caixa resiliente, que no futuro seja uma boa pagadora de dividendos, né? Então, eu gosto bastante também. Maravilha. E já pagou bons dividendos, né? Já esse ano. Sim. Fechamos? Fechamos. Recado final, se você não conferiu ainda a carteira Flash Trader do Rui Hungria, a série Flash Trader, o link está na descrição para você entender melhor como funciona essa série. Rui Hungria, muito obrigada pela presença. João Piccioni, obrigada também. Valeu. Bom ter você de volta, aliás, né? Semana passada não tive compromissos. É isso.
Mas estamos aqui. Pessoal, obrigada pela companhia e nos vemos semana que vem, que tem super quarta, hein? Episódio da semana que vem promete. Um abraço e até a próxima.